Quantos e quais perfis você identifica no goleiro? Hoje no nosso canal a gente vai estar, eu e o Fred, comentando, conversando, dentro daquilo que a gente tem como metodologia, daquilo que a gente aplica, daquilo que a gente vivencia, alguns perfis que juntamente a gente criou uma metodologia de análise e está passando essa informação para vocês. Espero que vocês gostem. A gente vai definir eles aqui em três perfis diferentes e a gente vai dar início falando um pouquinho na fase de organização ofensiva e transição ofensiva também. Beleza. Porém, no começo, que eu quero fazer uma introdução para vocês, a gente vai falar um pouco sobre indicador de desempenho. O que seria um indicador de desempenho? Indicador de desempenho seria uma capacidade que o goleiro ou o jogador ele desempenha dentro do campo, ok? Então, dentro dessas capacidades, a gente tem alguns aspectos, que pode ser a parte coordenativa, que é a parte técnica, a parte condicional, que é a parte física, e a parte cognitiva, que pode ser alguma tomada de decisão ou algum aspecto tático também do jogo, ok? E dentro disso a gente tem os conhecimentos que o goleiro, conhecendo esses indicadores de desempenho ou sendo consciente do seu indicador de desempenho também, ele consegue aplicar. E aí o conhecimento seria o conhecimento declarativo e o conhecimento processual. O declarativo, o próprio nome já diz, ele declara que sabe executar isso, ok? E o procedimental ou processual é a maneira que ele aplica dentro do campo. E aí a gente consegue nivelar e ver o nível que ele executa esse indicador de desempenho. Por exemplo, o indicador de desempenho coordenativo de passe, né? Então, uma ação técnica, né, que o goleiro consegue aplicar e a gente consegue medir essa, entre aspas, medir, quantificar, né, análise quantitativa e análise qualitativa, como que ele executa e a qualidade que ele executa dentro do campo. Sendo pressionado, não sendo pressionado, na perna boa ou não na perna boa, perto de algum companheiro ou longe de algum companheiro. Então a gente consegue ver o nível e o tipo de execução que ele faz também. Isso seria um indicador de desempenho, sim, e a maneira que ele entende, é consciente e executa dentro do campo também. Ok? Geralmente, os treinadores de goleiro, né, hoje em dia, eles definem esse perfil do goleiro, principalmente quando a gente fala do goleiro com a bola ali, em goleiros proativos ou reativos, né? E a gente vai trazer para vocês, na nossa metodologia, três tipos de goleiros diferentes. E nesse primeiro bate-papo aqui que a gente está fazendo hoje, a gente vai falar um pouquinho do goleiro universal, que é o primeiro perfil de goleiro que a gente acredita, né, nessa separação de três etapas aí, de perfis diferentes, né? Então, o goleiro universal é o goleiro que reúne alguns indicadores da posição, sendo capaz de jogar em diferentes contextos. Então, o que a gente pode ver com isso? Então, às vezes, um goleiro está jogando, vamos imaginar um goleiro que joga numa equipe de menor expressão, por exemplo. Então, ele vai ter alguns indicadores de performance, não que ele não saiba executar, mas ele não vai conseguir pôr aquilo em prática por causa do modelo de jogo da equipe. Então, a obrigação dele ali simples de gerar uma linha de passe, mas porque não é uma equipe que vai propor muito, então ele não vai sair muito ali da linha do gol, então ele vai ficar um goleiro mais centralizado, com menos opções de linha de passe. Então, um goleiro que tem um excelente perfilamento ali corporal, né, para controle de bola, para receber um passe recuado, né, e quando ele estiver ali perfilado, sempre com o corpo aberto, né, de frente para o jogo. Quando ele decide fazer uma bola longa, porque o time dele não propõe o jogo, ele tenta sempre orientar esse estilo de meta dele, não só fazer a bola longa por fazer, né? Ele tem os tipos de passe mais lineares, né? E quando o quesito é transição ofensiva, ele consegue iniciar uma transição ofensiva ali com as mãos por um jogador mais próximo. Então, esse é um perfil dos goleiros, né? De vários goleiros que jogam nessas equipes de menor expressão, que a gente definiu como universal. Então, às vezes você também tiver que conhecer um goleiro que jogue nessa situação e que esses quesitos batem com o que ele entrega no dia a dia. Então, pode também comentar, trazer para a gente. Talvez a gente consiga convidar ele para vir aqui falar um pouquinho do porquê que ele não oferece tanta linha de passe dentro do jogo, se é por causa do modelo de jogo, se é por causa da dificuldade da divisão que ele joga, se uma Série C, uma Série D, às vezes que o campo não é tão bom, que não dá condições para ele ter um domínio melhor ou para fazer um passe de primeira. Então, isso tudo conta no dia a dia do goleiro, que a gente tem que estar analisando aí o perfil de cada goleiro para estar encaixando ele nesses modelos aí que a gente vai passar para você.
Perfeito. E até bacana de comentar também, Fred, talvez um goleiro que está começando, né? Então tem um pouco da insegurança, um pouco do, entre aspas, né? O medo de estar fazendo alguma outra ação. A gente está falando aqui hoje dessa parte de organização e transição ofensiva, né? Então talvez esse goleiro tenha um pouco de receio, né? Porém, com o tempo, ganhando experiência, ganhando um pouco mais de rodagem, vai abrindo um pouco mais esse perfil dele, entre aspas, né? A gente pode colocar abrindo esse perfil, passando um nível de perfis, né? Que a gente vai nomear para vocês nesse vídeo de hoje. A gente está falando do goleiro universal. Nos outros vídeos a gente vai falar de outros perfis de goleiro. E aí abranger um pouco mais também alguns outros aspectos e indicadores de desempenho, sim, por cada perfil e a maneira que ele executa, né? Isso que o Fred está falando é bacana. E aí tem muito goleiro que talvez que está começando e tal, ou muito goleiro que não tem consciência do que ele pode executar. E aí, no momento de organização, ele é um pouco mais linear. Que eu quero falar com vocês? Ele controla a bola, basculha a bola de um lado para o outro, né? Um passe talvez mais simples com o zagueiro ou com o lateral, e não tanto por dentro, rompendo linhas, senão um goleiro mais. Esse goleiro que Jogando mais executa bem, seguro ali, né? exato, Jogando que mais executa seguro, né? muito bem, porém ele não é ousado, entre aspas, em determinadas ações e fazendo com que a equipe também possa subir dentro do campo, né, e chegar no campo contrário ou próximo do gol contrário, né? Então tem esses pontos também. É igual você mencionou, às vezes um goleiro mais jovem que está iniciando, talvez não tenha a segurança ali para poder quebrar uma linha ou jogar por cima da pressão, aquele passezinho mais cavado por cima da primeira linha de pressão, né? No quesito criação de linha de passe, por exemplo. Às vezes ele tem medo de sair um pouquinho da linha do gol para criar uma superioridade numérica, por exemplo, só que ele fica com medo de perder um pouquinho o posicionamento no caso de um pós-perda. Então, isso tudo bem com o processo, com o tempo, né? Com o treinamento, com mais jogos. Não quer dizer que às vezes o goleiro está numa categoria de profissional que ele é, é, já está preparado, né? Mas hoje em dia também no sub-15, 17 a gente já vê goleiros aí em níveis mais altos, então não depende muito do goleiro, não da categoria, né? Então, se ele está iniciando, você vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Às vezes goleiros mais velhos que não tiveram a vivência, né? De goleiros que estão tendo essa vivência de jogar mais com os pés hoje em dia, talvez tenha essa dificuldade de não conseguir executar essas ações que a gente já mencionou. Perfeito. Dois pontos bacanas que você colocou, só complementando e indo um pouco mais profundo, que seria essa localização dele, né? Então, onde que ele está posicionado, se próximo desse companheiro que passa a bola e a maneira que ele está orientado para o campo, que eu acho que é primordial, e a outra seria o controle. A primeira coisa seria a orientação corporal, que facilita muito na criação de opções de passe. Vamos colocar assim, né? Então, quando ele recebe a bola, pode ser com a perna boa ou não sendo com a perna boa. Se ele tem no mínimo essa duas opções de passe que seja clara, ele consegue controlar e já dar essa opção de passe ou executar o passe entre aspas, um pouco mais fácil, né? Essa orientação corporal dele vai facilitar. Outra coisa seria o tipo de controle. Se ele é consciente e aplica bem o tipo de controle, que é um controle mais no pé, ou um controle orientado, já dando progressão para poder girar essa bola, que é aquilo que a gente está falando, que é o goleiro linear, né? Que gira a bola de um lado ao outro, sim? Que tem essa facilidade. Se um goleiro que é destro está orientado e localizado do lado direito, recebe a bola do zagueiro pela direita e vai girar a bola do lado, se ele tem essa facilidade de ter um controle aberto com a perna não boa, que é a perna esquerda, ele consegue orientar um pouco mais aberto e já girar a bola com o zagueiro ou com o lateral que está posicionado e acelerando um pouco mais esse, essa, esse ritmo de bola, né? Que a gente pode colocar assim. Então, eu acho que são dois pontos essenciais: orientação corporal e esse tipo de controle. Mesmo não sendo a perna boa, se ele está bem orientado, ele consegue fazer um pouco o controle orientado para a bola, né? E já girar do outro lado, não tendo a pressão. Talvez daqui para o contrário, né? Sim, sempre, né, fazendo ali aquela velha circulação de bola ali simples, né, dominou Isso. de um lado, já faz a circulação para o lado contrário, né, achando o zagueiro do lado oposto, né, ou às vezes o lateral que está um pouquinho mais baixo, principalmente quando está sendo marcado, pressionado só por um atacante. Então, esse goleiro universitário tem essa facilidade só de
ter que dominar de um lado, seja com a perna não dominante ou dominante, e fazer essa circulação de bola. Então, assim que a gente define o goleiro universal nesse indicador aí de desempenho, tá? Bacana. E para a galera também que é treinado de goleiro, ou goleiro também que atua, né? Ou outra profissão dentro do staff de alguma comissão técnica, auxiliar ou treinador, que queira comentar aqui embaixo, dentro dessa parte ofensiva, algum outro indicador de desempenho que eles detectaram, né, Fred? Que seja super importante também, pode colocar aqui para a gente embaixo no comentário e tá agregando. E a gente talvez pode complementar mais para frente, né? A gente vai trazer só um aperitivo para vocês, alguns dentro da nossa metodologia, alguns indicadores que a gente vê como que são base assim para esse goleiro universal. Lembrando, sim, dentro do momento ofensivo. Então comenta aqui, deixa seu comentário, deixa a sua parcela de entrega aí para a galera, beleza? Espero que vocês gostem, né? Gostem e tenham gostado aí um pouquinho do conteúdo, né? E a gente vai trazer os outros dois perfis para vocês aí nessa mesma fase do jogo aí, beleza? Bacana. Então esteja com a gente, sim, se inscreva no canal. Nos próximos vídeos, como o Fred comentou, a gente vai estar trazendo os outros perfis dos goleiros, que é muito importante. E eu acho que pode encaixar para você goleiro, para você treinador de goleiro ser um pouco consciente também e saber como pode estar fazendo essa gestão, ou até melhorando algum tipo de treinamento também para eles, né? E você treinador tendo consciência também que tem esse tipo de perfil de goleiro no seu time, como que pode estar potencializando esse goleiro ou ajudando ele em algum outro aspecto também. Então, deixa no comentário, curte, siga a gente e um grande abraço. Nos vemos na próxima. Curte, compartilha e deixa o like aí. Abraço. Valeu.